Olá, está começando mais um programa Seu Direito. Aqui você conhece as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa para beneficiar os catarinenses. No programa de hoje vamos mostrar a lei que criou o Dia Estadual da Paternidade Responsável. Conheça também um instituto criado em Lages, na Serra Catarinense, que inspirou um deputado a propor a lei. O objetivo é conscientizar a população sobre o direito que toda criança tem à certidão de nascimento com os nomes da mãe e do pai. Fique com a gente e saiba quais são esses direitos. Você sabia que 1/4 dos brasileiros não tem o nome do pai no registro de nascimento? Isso significa que aproximadamente 7 milhões de crianças e adolescentes estão nessa situação. Para tentar reduzir estes índices, um projeto pioneiro está sendo desenvolvido em Lages. A iniciativa chamou a atenção de todo o país. A Justiça criou o Instituto Paternidade Responsável, que faz uma série de ações para incentivar os pais a assumirem a paternidade dos filhos. Nossa equipe esteve lá para conhecer esse trabalho que inspirou o deputado Eliseu Matos a propor uma lei sobre o tema. O Teatro de Bonecos percorre as escolas de Lages e região. Os personagens que prendem tanto a atenção dos adolescentes representam jovens envolvidos com 2 grandes problemas sociais da atualidade: o uso do crack e a gravidez precoce. Na peça, jovens que usam crack mantêm relacionamento sexual e a menina adolescente engravida. Há 2 prováveis pais, mas um deles foi assassinado pelo outro, que é preso. A menina tem que assumir a criança sozinha. E agora? O que eu vou fazer? Me ajuda! Bom, nós podemos encaminhar o suposto pai que está preso para o exame de DNA. Puxa, está bem. Obrigada. Eu vou pensar. O projeto A Justiça Vai à Escola inclui também conversas com os estudantes sobre o tema. Vocês também não sabem que para engravidar basta uma única vez. Não sabem, né? Pai e mãe não explicam. Nós estamos recebendo em audiência os filhos do crack. Então isso é triste para nós. Quando uma mãe entra ali com a filha de 15, 16 anos e diz assim, ela não sabe quem é o pai. E o que nós vamos fazer? Então nós, todas as noites eu digo assim, nós temos certeza que a gente dorme, essa equipe, com a cabeça tranquila. Porque nós estamos indo lá para fora e dizer assim, ó, se você fizer, esse é o caminho. O caminho das drogas, você tem a cadeia, a morte. O caminho do estudo vai te dar uma profissão, vai te dar um futuro melhor, uma família melhor, uma estrutura. Não importa a sua cor, seu poder econômico, você é capaz. Então é isso que a gente procura criar no jovem. Você é capaz. Esta é apenas uma das ações realizadas em Lages pelo Instituto Paternidade Responsável, criado há 6 anos pelo Poder Judiciário. A iniciativa partiu do juiz da Vara da Fazenda, Silvio Orsato, e hoje conta com o apoio da Prefeitura do município e de outras instituições para a manutenção do trabalho. Se criou mais uma forma de se lidar com esse problema e resolver, fazendo com que as pessoas que não têm a paternidade reconhecida, inclusive os recém-nascidos, que são registrados apenas no nome da mãe, de imediato possa ter uma ação efetiva da Justiça para buscar solucionar esta situação. O Instituto oferece apoio psicológico, pedagógico e jurídico para conscientizar as famílias sobre a importância de garantir às crianças o direito a um registro de nascimento com os nomes da mãe e do pai. Um ajuda o outro, cada um tem a sua parte, mas a ideia é criar novos multiplicadores e criar uma nova consciência. É a longo prazo, mas a gente vai chegar lá. A Mara convenceu o pedreiro Silvio a registrar o 4º filho do casal depois de 1 ano e meio do nascimento. Os 2 procuraram o Instituto de Paternidade Responsável, que realiza audiências de conciliação, bem mais rápidas, sem necessidade de advogados e que a Justiça reconhece como válidas.
A Rita, formada em Direito e Ciências Sociais, é a coordenadora de projetos do Instituto e também a conciliadora. Está assumindo? Pode fazer o termo, você assina tudo, não tem problema? Não tem problema. Não vai dizer que depois nós te obrigamos a fazer o reconhecimento? Não, isso aí eu estou falando. Mara, tu tem certeza disso, que ele é o pai? Então tá. O Silvio não trouxe os documentos necessários, mas garante que veio de livre e espontânea vontade. Desde o início você sabe que você tinha esse filho. Sim. E agora você resolveu assumir porque ela te pediu. Não, ela já tinha falado comigo, só que agora nós vamos para registrar como meu, e é meus mesmo, né? Eu já tenho os 3 porque deixar um para trás. A Mara ficou satisfeita com a conclusão do caso, mas tem outra versão. Garante que o Silvio veio sob pressão do pai dela. Ele estava se esquivando a registrar, não porque dissesse que não era pai. Mas ele não jogava de um dia para o outro, eu tenho que trabalhar, não posso ganhar contas, né? E foi deixando até que chegou a 1 ano e 5 meses e eu resolvi registrar ele. Como é que aí você convenceu ele para vir aqui? Não, eu fui lá e registrei no meu nome, daí eu obriguei ele a vir registrar. Sem a intervenção da justiça, casos como o da Mara ficam bem mais fáceis de resolver. A audiência de conciliação promovida pelo Instituto tornou o processo bem mais rápido e também foi mais fácil de convencer o Silvio a comparecer. Eu já tive aqui 2 vezes, no caso mais uma vez, vai ser a segunda. Para mim, foi uma ajuda em tanto. Espero que, não só para mim, mas tenha mais lucro para ele do que para mim, porque ele para e pensa a cabeça, né? E para mim, eu fui muito bem recebida. Agora seu filho tem o nome do pai. Agora tem. Tem que ser na marra, mas tem. E que representa para você isso? Para mim é um direito que ele vai ter, né? Ele vai ter não vai ser chamado bastardinho, alguma coisa, ele vai ter um nome, um sobrenome, ele vai ser uma pessoa. Tudo certo, os dois assinam o acordo. O Instituto Paternidade Responsável acaba de cumprir mais uma missão rotineira por aqui. Quem atende é o pessoal da psicologia, que faz lá na frente o atendimento, o cadastro. Aí eles já vão pegando os dados. Quando eles chegam aqui na sala, eu já tenho um relato, uma historinha, para mim poder saber como que aconteceu isso. Se foi um breve relacionamento, se eles eram casados, viviam juntos e se separaram, se tiveram uma união ou não, né? Às vezes as meninas têm vergonha porque é pessoas casadas. Às vezes meninas que trabalham em casa de casais engravidam dos próprios patrões. Então são diversas histórias que nós temos. Se o caso vai parar na justiça, demora tanto que o processo pode ser um entrave para um possível acordo entre pai e mãe. A audiência de conciliação agiliza o processo. Além de ser mais rápida, existe uma economia processual e as partes saem, vamos supor, pelo menos contentes, não saem brigando. Eles conseguem entrar num bom senso. No bom senso eles conseguem entrar, quer dizer, num acordo. Tá? Se fosse um processo via investigação de paternidade, ambas as partes estariam acompanhadas de advogados, precisaria um processo judicial, em média poderia demorar até 1 ano a 2 anos. Então o que a gente busca na conciliação? Não é uma obrigação, mas o bom senso. Como ele disse, eu sei que é meu. Agora, se há dúvida, nós jamais vamos pedir para ver o reconhecimento. Ou quando há dúvida, a gente encaminha para o exame de DNA. Agora, esse conjunto de ações em benefício da criança ganhou reconhecimento oficial. O deputado Eliseu Matos, que é de Lages, apresentou um projeto na Assembleia Legislativa para valorizar esse trabalho realizado no município e também para expandir essas ações por todo o estado. O projeto virou uma lei que institui no calendário oficial de Santa Catarina o Dia da Paternidade Responsável, a ser comemorado sempre no dia 17 de agosto. Eu acho que é a própria dignidade da pessoa, do ser humano, e tem feito o paternidade tem feito um serviço fantástico, né? Fantástico, que merece de nós políticos os parabéns. E eu quero que os demais deputados, a gente tem insistido, levem para seus municípios, suas regiões, esse programa de paternidade responsável que é fantástico. Foi fundamental, primeiro porque é o reconhecimento da própria Assembleia Legislativa, né, ao indicar o dia, né, em que o Instituto foi criado como Dia Estadual da Paternidade Responsável.
responsável. E em segundo, porque representa um momento em que nós temos uma série de ações de conscientização. Um dia de reflexão, para o pessoal parar, as escolas que estão com os adolescentes, que nós não conseguimos às vezes abranger todas, mas os professores, a capacitação que a gente faz junto aos professores, diz assim para eles: parem esse dia e reflitam com seus alunos em sala de aula. O que é paternidade responsável? O que o adolescente pensa sobre isso? O que ele quer? O que ele tem em casa como pai? Qual o exemplo que ele quer seguir? Então, para Lages, isso é um orgulho, para nós termos o Dia Estadual da Paternidade, que seja assim uma paralisação estadual e daqui a pouco nacional, para as pessoas pararem e refletirem sobre a paternidade responsável. Agora nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com a segunda parte da reportagem sobre a lei que institui o Dia Estadual da Paternidade Responsável. A gente já volta. O Instituto Paternidade Responsável de Lages atende por mês de 30 a 60 pais que buscam informações sobre os procedimentos necessários para assumir a paternidade ou maternidade de alguém. Conheça agora os casos já solucionados, os que ainda precisam da ação do Instituto e também o laboratório montado em Lages para a realização de testes gratuitos de DNA. Esse laboratório atende a justiça de todo o estado. O seu Luiz Carlos é pintor e tem 45 anos de idade. Faz só 2 anos que ele tem registro de nascimento. Não conheceu o pai, que abandonou a mãe quando ele ainda era bebê. Cresceu analfabeto, cheio de conflitos familiares e chegou a ser viciado em álcool. Não tinha nenhum documento. A esposa, a dona Lorena, decidiu mudar o destino da família. Conseguiu as provas necessárias para a declaração de paternidade dele. Foi atrás do registro de nascimento do marido e oficializou o casamento com o seu Luiz. Como é que era a vida sem documento? Era péssimo. Era ruim para tudo, né? Para médico, para compra, para tudo. Sem documento não era nada, não era ninguém, né? Eu sou gente, antes eu não era, agora eu sou. Ele já foi reconhecido, ele conseguiu comprar assim, no comércio, ele pôde comprar um carro, ele pôde ter conta conjunta comigo, então isso é muito importante para nós, né? Que quando eu não vou no banco ele vai, então isso é muito importante ter um documento, né? Eu passei por muitas lutas, porque eu era mãe e pai, era tudo junto, né? Era para ir no colégio, era para reunião de Froed, era tudo, e daí eles cobravam porque eles perguntavam quem é teu pai, sempre é perguntado dos pais nas reuniões, né? E os filhos ficam tristes, os meus ficavam. Um problema com uma das filhas do casal colocou o seu Luiz e a dona Lorena em contato com o Instituto Paternidade Responsável, que ajudou a conseguir os documentos do pintor. A minha filha ficou grávida e daí o rapaz não tinha assumido ela e nós fomos procurar sobre para minha filha, né? Daí nós já ficamos sabendo que ela trabalhava sobre essa parte, né? E daí ela também fez o meu genro registrar a menininha no nome dele e tudo. Daí eles ficaram juntos. Então, deu tudo certo, né? Que daí a minha neta não ficou sem nome também, né? Agora o seu Luiz já pode registrar os 5 filhos, que só tem o nome da mãe no registro. Um deles é a Camila. Meu nome hoje é Camila Garcia Correia. Eu quero ter Camila Cia Correia de Lima. Que é o nome do seu pai. Com certeza. Eu quero ver meus filhos todos registrados no nome do meu marido, assim como eu também estou levando a assinatura dele no meu casamento, eu quero que os filhos tenham na certidão também. Porque é importante, é muito importante. É muito importante ser um cidadão. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação, 30 mil alunos da rede pública estadual não têm o nome do pai no registro escolar, o que representa 5% dos 600 mil estudantes matriculados. Mas em várias escolas, localizadas em diferentes regiões, este percentual chega a 15%. Esta estudante de 11 anos convive com o problema e sonha conhecer o pai. Você tem curiosidade de conhecer quem é o seu pai? Sim, já perguntei para ela. Ela falou que ele mora em Florianópolis e daí ele deixou ela e só ligou para perguntar se
se era menino ou menina. Ele ficou sabendo que estava tudo bem, mas não procurou ninguém? Não. O que você acha disso? Eu preferia ter conhecido ele, né? Porque eu acharia interessante ter um pai e uma mãe. E você já falou isso para sua mãe? Já. O que ela fala? Ela fala que ela não tem, ela pede desculpa, fala que ela não tem culpa, né? A professora Lucilane é diretora de uma escola em Lages. Conhece casos de declaração de paternidade que ainda precisam ser encaminhados pelo Instituto e outros que já deram certo. De acordo com ela, em um desses casos, a melhor saída foi a adoção de um adolescente por um homem que não é da família. A mãe biológica não aceitou, aí deu para a avó criar. A avó não tinha condições financeiras, deu para uma parenta. Aí esta parenta veio morar em Lages, ele não era natural de Lages, veio morar em Lages, conheceu esse senhor. Aí eles viveram maritalmente por uns 3, 4 anos. E essa senhora resolveu separar, só que se separou do menino também. E o que esse senhor fez? Foi até o fórum, procurou a paternidade e entrou com um processo de adoção. E hoje o menino está com ele, registrado no nome dele. Então o registro dele mudou todo. Então ele veio quase, ele teve que ser um aluno novo na escola. Nós tivemos que fazer um registro novo, uma matrícula nova para esse nosso aluno. A diretora conta que a vida social e também o desempenho escolar do menino melhoraram muito depois da solução do problema. A gente percebe assim, autoestima, a questão de nota, relacionamento na sala, apesar dele ser ainda reservado, mas ele é mais solto, a participação dele é outra, assim, é uma criança mais feliz, sabe? A diretora observa que esses 6 anos de funcionamento do Instituto Paternidade Responsável mudaram a realidade, pelo menos nesta escola. A primeira vez em que eu terminei de fechar uma turma e todos os alunos estavam com a documentação corretíssima, sabe? Com o registro correto, com toda a documentação correta de matrícula. 80% dos casos que chegam ao Instituto Paternidade Responsável são resolvidos em uma única audiência, como no caso da Mara e do Silvio. A entidade, que funciona no prédio da Justiça Federal, já promoveu mais de 900 reconhecimentos de paternidade. Depois de assinado, o acordo ainda tem uma tramitação a seguir. É mandado para o juiz, tá? O juiz vai homologar esse acordo que é realizado aqui e nós vamos mandar para o cartório de registro civil um ofício com os documentos, um termo de declaração, com o pai declarando que realmente é pai, com toda a documentação, o cartório de registro civil. Num prazo, em média, de no máximo, 7 dias ou 5 dias úteis, volta para nós a certidão dessa criança com o nome já averbado, que a gente diz, com o nome do pai na certidão. Aquela primeira certidão que a mãe fez lá no cartório civil perde a validade e a criança ganha uma nova certidão. Tudo isso não tem custo. Não tem nenhum custo, nem para o pai e nem para a mãe. Mas quando não há acordo entre pai e mãe, o caso vai para a justiça. Aí, o teste de DNA quase sempre é obrigatório. Aqui em Lages funciona há 3 anos o único laboratório público que realiza o exame de graça para a declaração de paternidade. Em todo o estado de Santa Catarina, o processo de coleta de material genético é inovador. Hoje o nosso sistema no estado, ele envolve a convocação não só do pai e da mãe, envolve o pai, a mãe e o filho, né? E no momento da audiência, se não houver a conciliação, o reconhecimento da paternidade pelo pai, o juiz imediatamente encaminha para a coleta de material genético na própria audiência, né? Esse material então, ele é coletado durante a audiência, o que há alguns anos atrás, quando nós não tínhamos esse procedimento, antes de 2007, levava de 6 a 18 meses, né? Alguns casos chegavam até 3 anos para que houvesse a coleta do material genético. Então hoje nós abreviamos o processo de coleta, né? Então ele é coletado o material na audiência, né? As pessoas que coletam são pessoas treinadas, uma das pessoas envolvidas na coleta
é o chefe de cartório e uma outra pessoa, em cada uma das comarcas do estado, né, uma outra pessoa da área da saúde, um profissional da área da enfermagem. Então nós temos a reunião de 2 profissionais, um cuida mais da parte burocrática e o outro cuida mais da parte de coleta do material genético. Então esse material genético é coletado na audiência, é colocado num envelope, esse envelope vem pelo correio do judiciário, chega em Lages, no Fórum de Lages, no Fórum de Lages o oficial de justiça traz direto para o laboratório. Então nós temos uma cadeia de custódia que é judiciário, laboratório. No laboratório nós fizemos as análises, confeccionamos o laudo e devolvemos ao oficial de justiça. O oficial de justiça então faz o trâmite inverso, leva de volta o laudo para a comarca. O laboratório funciona no campus da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Daqui saem de 1.500 a 1.800 resultados por ano. 70% dos exames, em média, têm resultado positivo. Mas a capacidade do laboratório já é bem menor que a demanda. Há 40 mil casos na fila. Nós temos condições de fazer mais testes, desde que sejam supridas as necessidades de funcionários e de alguns equipamentos que estão, digamos assim, com o seu uso já relativamente estrangulado, né? Nós precisamos, então, de alguns equipamentos adicionais para que dê um fluxo maior, mas especialmente de pessoas, né? Nós precisamos contratar mais profissionais. Então, o primeiro profissional efetivo do laboratório foi contratado há menos de 15 dias pela UDESC, né? Então, primeiro funcionário efetivo destinado exclusivamente ao laboratório. O Instituto Paternidade Responsável não dá tréguas. A mulher que faz o registro de nascimento sem o nome do pai da criança já é intimada e tem que dar explicações. A Lei 8.560/92, ela diz que toda aquela mãe que não declara a paternidade ou que o pai não vai lá reconhecer a criança no dia que ela faz o registro, ela tem que comparecer até o juiz da Vara de Registros Públicos, né, onde tem, ou nas comarcas únicas no juiz competente, para declarar o porquê que ela não indicou ou porquê que o pai não foi registrar essa criança. Muitas meninas, elas não sabem o nome completo e não sabem o endereço do suposto pai. Então aí nesse caso, a gente é um atendimento, o pessoal tenta conversar com ela e não tem como descobrir. Nesse caso, essa criança vai permanecer sem pai o resto da vida, porque ela não sabe. As garotas de programa, as meninas que transaram com mais de uma pessoa numa noite, às vezes ela só sabe o primeiro nome, o apelido. Nas escolas, desde bem cedo, as crianças aprendem a importância da convivência com o pai. Para a programação do primeiro Dia Estadual da Paternidade Responsável, esses alunos ensaiaram uma música para comemorar a data e comoveram pais e professores. Mãe pra me acordar e ter um pai pra me levar na escola. Meus pais não sei por onde andam, a minha casa é essa esquina. Meus irmãos são as estrelas e a vida me ensina. Cada escola desenvolveu uma programação. Os estudantes aprendem a importância da declaração de paternidade, repassam em casa para a família. E a meta final deste trabalho é reduzir o índice, que hoje é de 17% de cidadãos lagianos sem o nome do pai na certidão de nascimento. Mas os coordenadores do Instituto Paternidade Responsável lembram que não basta assumir a criança no papel. O importante é exercer o papel de pai na vida do filho. O pai não é aquele que somente faz, né? É aquele que assume. Então a gente diz, se você não assumir teu filho, o mundo lá fora assume. Então a gente faz esse trabalho de conscientização também. É muito gratificante para a gente entregar uma certidão de nascimento. É muito gratificante para a gente chegar e dizer, pai, conseguiu um reconhecimento, mas não só o escrito, o afetivo. Para nós é muito gratificante. Então, a nossa ideia é que todo mundo copie o trabalho que a gente faz, que façam mesmo, porque não tem que pague uma criança ser amada.
programa Seu Direito fica por aqui, lembrando que todas as edições do programa estão no site da Assembleia Legislativa. Para assistir, basta acessar www.alesc.sc.gov.br/portal/TVAL. Para entrar em contato com a produção do nosso programa, envie um e-mail para seudireito@alesc.sc.gov.br. O nosso encontro é na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, na estreia de uma nova edição. Até lá!